Pense como rico. Superando o estresse e tragédias da vida. Inspiração e reflexão de Jordan Peterson. Todos nós enfrentamos momentos de dor, perda e tragédia. O câncer de um ente querido, a luta contra o vício, a morte inesperada, a quebra financeira ou até a solidão profunda. Diante de situações assim, a pergunta inevitável surge: como continuar? Jordan Peterson nos lembra que o sofrimento não é exceção, mas parte essencial da condição humana. O estresse e a tragédia não podem ser eliminados, mas podemos aprender a enfrentá-los com coragem, fé e responsabilidade. Neste vídeo, vamos explorar 7 caminhos essenciais para transformar a dor em força, a tragédia em aprendizado e o estresse em oportunidade de crescimento. 1. Aceitar a realidade do sofrimento. A primeira etapa é compreender que a vida inclui dor. Muitas pessoas gastam energia tentando evitar ou negar a dor, acreditando que se ignorarem o sofrimento, ele desaparecerá. Mas a verdade é que a vida é fundamentalmente imperfeita. Todos enfrentamos momentos de perda, fracasso, doença e desespero. Peterson enfatiza que reconhecer a dor não é sinal de fraqueza, mas de coragem e maturidade emocional. Aceitar o sofrimento significa olhar para ele sem ilusões, sem tentar esconder-se da realidade. Quando ignoramos a dor, criamos resistência interna que amplifica a angústia. A aceitação nos permite parar de lutar contra o inevitável e começar a transformar a experiência em aprendizado. O primeiro passo é respirar fundo e olhar honestamente para a situação. Não minimize o que sente, valide sua própria dor. Essa validação interna fornece a base para agir de forma consciente. Se você perdeu alguém que ama, permita-se chorar. Se enfrenta doença, aceite o tratamento, mas não negue o impacto emocional. Se lida com vício ou fracasso financeiro, reconheça problemas reais sem culpa excessiva, mas com responsabilidade. Aceitar o sofrimento não significa resignação passiva. Significa compreender que certas coisas não estão sob seu controle, mas a forma como reage está. Aqui a força humana se revela, na capacidade de persistir apesar do caos. Ao aceitar a dor, você deixa de desperdiçar energia resistindo a ela e começa a canalizá-la em ações construtivas. A resistência à realidade é fonte de sofrimento adicional. Quanto mais você luta contra o que é, mais se desgasta emocionalmente. Observe os fatos, aceite-os e pergunte: o que posso fazer agora? A aceitação conecta você à humanidade comum. Todos sofremos, sentimos medo, tristeza e solidão. Reconhecer isso cria empatia e permite buscar ajuda, compartilhar sentimentos e construir relacionamentos profundos. A aceitação nos coloca em posição de poder. Podemos planejar, agir e crescer. Sem ela, qualquer tentativa de transformar a dor em força será superficial e temporária. Aceitar a realidade é o primeiro gesto de coragem, o primeiro ato de responsabilidade pessoal e o ponto de partida para a resiliência. 2. Encontrar significado na tragédia. A dor sem significado destrói. Quando encontramos propósito na tragédia, ela se transforma em força. Muitos descobrem sentido em servir a família, cuidar de outros ou dedicar-se a algo maior que si mesmos. A busca por significado não elimina a dor, mas a torna suportável e até instrutiva. Peterson ensina que questionar, por que isso aconteceu comigo, sem buscar sentido gera desespero. Em vez disso, pergunte: como posso usar esta experiência para crescer? Significado transforma sofrimento em aprendizado, medo em responsabilidade. Ao encarar tragédias com propósito, descobrimos qualidades internas antes desconhecidas: resiliência, compaixão e coragem. Quando alguém enfrenta câncer, por exemplo, pode aprender a valorizar a vida, fortalecer relações e inspirar outros. Quem perde emprego pode descobrir habilidades ocultas e novas oportunidades de realização. Encontrar significado exige reflexão profunda, aceitação do presente e vontade de aprender com ele. O sofrimento se torna pedagógico. Cada desafio é uma lição sobre limites, escolhas e valores. A mente humana responde à narrativa. Se transformamos dor em história de crescimento, passamos a agir de forma coerente com essa narrativa. Não se trata de racionalizar a dor superficialmente. Trata-se de criar um quadro de referência que sustente decisões, coragem e ação. Quando damos sentido à tragédia, ela deixa de ser apenas sofrimento e se torna fonte de energia vital. Exemplo prático:
Enfrentar uma perda inesperada pode inspirar a escrita, o ensino, o aconselhamento ou o voluntariado. Cada ato que emerge da dor conectada ao propósito amplia nosso impacto no mundo. O sofrimento deixa de ser passivo e passa a ser motor de transformação pessoal. Encontrar significado não elimina a tristeza, mas fornece uma base firme para a perseverança. Sem propósito, a dor é paralisante. Com propósito, é transformadora. Portanto, diante da tragédia, a pergunta a se fazer não é por que eu, mas como posso usar isto para crescer e servir. 3. Força na comunidade e na família. A solidão multiplica a dor. Peterson destaca que enfrentar sofrimento isoladamente aumenta o risco de colapso emocional. O apoio da família, amigos ou comunidades de fé é essencial para superar tragédias. Compartilhar dor não diminui sua gravidade, multiplica a força necessária para enfrentá-la. A conexão humana cria espaço para lágrimas, palavras e silêncios transformadores. Mesmo em crises profundas, saber que alguém se importa fortalece a resiliência. Ouvir e ser ouvido ativa mecanismos psicológicos que ajudam a organizar o caos emocional. O apoio familiar não se limita à presença física, inclui encorajamento, compreensão e intervenção prática. Amigos e comunidades oferecem perspectiva, recursos e esperança, evitando que a mente se perca em ruminações negativas. A interdependência é vital, ninguém precisa carregar o fardo sozinho. Quando compartilhamos tragédias, percebemos padrões universais de dor e recuperação. Isso cria empatia e reduz a sensação de isolamento. Quem ajuda também cresce. Apoiar outros em sofrimento reforça nosso próprio senso de propósito. A força comunitária permite pequenas vitórias diárias, conversas, refeições compartilhadas, rituais de cuidado e memórias conjuntas. Essas ações aparentemente simples têm efeito cumulativo, reconstruindo a confiança e estabilidade emocional. A colaboração humana fortalece a capacidade de enfrentar desafios ainda maiores. Peterson ensina que o sofrimento não é apenas individual, ele se manifesta em famílias, comunidades e sociedades. Ao contribuir para aliviar a dor de outros, criamos redes de suporte que se tornam uma fortaleza coletiva. Dessa forma, a tragédia é menos uma sentença solitária e mais um convite à interconexão humana. 4. O poder da gratidão em meio à dor. Mesmo nos momentos mais sombrios, ainda há algo pelo qual agradecer. Pode ser a presença de alguém querido, um momento de paz ou até a simples existência. A gratidão não nega a tragédia, ela cria equilíbrio emocional e fortalece a mente. Peterson enfatiza que focar apenas na perda cria uma espiral de negatividade. Ao identificar elementos positivos, mesmo mínimos, geramos força psicológica e emocional. A prática diária da gratidão atua como uma âncora em tempestades internas. Exemplos práticos: escrever 3 coisas pelas quais você é grato todos os dias, agradecer a alguém que ajudou ou simplesmente reconhecer a própria resistência. Mesmo pequenas ações aumentam resiliência e reduzem estresse. A gratidão transforma a perspectiva, de vítima para participante ativo da própria recuperação. É um exercício de reprogramação mental. O cérebro responde à atenção direcionada. Ao buscar o positivo, diminuímos o impacto do negativo. A gratidão também fortalece vínculos. Expressá-la a outros aumenta a reciprocidade e apoio emocional. Nos momentos de perda, a gratidão ajuda a diferenciar dor inevitável de sofrimento opcional. Aceitar que nem tudo é controlável, mas ainda há o que celebrar, nos mantém firmes. Peterson afirma: quem pratica gratidão mesmo no caos aprende a encontrar esperança em situações impossíveis. 5. Transformar estresse em crescimento. O estresse é inevitável, mas a forma como reagimos determina seu impacto. Peterson destaca que enfrentar desafios estressantes pode fortalecer a mente, corpo e espírito, se abordados corretamente. Estresse mal gerido leva à ansiedade crônica, depressão e paralisação. Estresse bem gerido se torna uma ferramenta de aprendizado, autoconhecimento e resiliência. Primeiro passo: reconhecer sinais físicos e emocionais do estresse. A mente envia alertas: tensão muscular, insônia, irritabilidade. Ao notar essas respostas, podemos intervir conscientemente, em vez de reagir impulsivamente. Segundo passo: estruturar a vida diária. Rotina, horários consistentes, sono adequado e exercícios físicos ajudam a reduzir carga emocional. Estresse não é eliminado,
mas a capacidade de lidar com ele aumenta significativamente. Terceiro passo: reframing, reinterpretar eventos estressantes como oportunidades. Perder o emprego pode ser a chance de explorar talentos ocultos ou investir em projetos esquecidos. Doença ou dificuldade financeira podem ensinar disciplina, paciência e criatividade. Quarto passo: criar metas pequenas e alcançáveis mesmo em momentos de caos. O foco em pequenas vitórias reduz sensação de impotência e aumenta a sensação de controle. Cada passo bem-sucedido fortalece a confiança e reduz o impacto negativo do estresse. Quinto passo: praticar respiração consciente e meditação. A respiração regula o sistema nervoso, acalma a mente e melhora a clareza de pensamento. Mesmo 5 minutos de foco na respiração diária ajudam a enfrentar desafios com serenidade. Sexto passo: manter registro dos aprendizados. Anotar desafios, soluções encontradas e insights fortalece a percepção de progresso e crescimento. Essa prática transforma cada episódio estressante em aprendizado acumulativo. Por fim, Peterson destaca: o estresse é inevitável, mas sofrer desnecessariamente é opcional. Transforme cada pressão em alavanca para a evolução pessoal. Ao agir conscientemente, o estresse deixa de ser inimigo e se torna mentor silencioso. 6. A importância da fé e da esperança. Fé e esperança não são apenas conceitos espirituais, mas ferramentas psicológicas poderosas. Peterson ensina que acreditar na possibilidade de superação é crucial para enfrentar tragédias. Quando tudo parece perdido, a fé proporciona força para continuar, mesmo sem garantias. Esperança é o motor que mantém a ação contínua diante do caos. Sem esperança, desistimos ou nos acomodamos, permitindo que o sofrimento nos defina. Com esperança, cada passo, por menor que seja, se torna significativo. A fé não precisa estar ligada à religião formal, pode ser confiança em si mesmo, na humanidade ou no processo da vida. Peterson enfatiza que a fé racional é tão poderosa quanto a espiritual. Crer que esforço, disciplina e coragem podem gerar resultados nos mantém ativos e engajados. Estratégias práticas. Visualizar resultados positivos futuros. Listar pequenas conquistas diárias. Cultivar pensamentos de gratidão e propósito. Além disso, cercar-se de pessoas que compartilham valores e otimismo reforça a fé e esperança. A narrativa humana é moldada por histórias de superação. Lembrar-se delas fortalece o espírito. Quando a fé se manifesta em ação, não é apenas crença passiva, mas força transformadora. Peterson alerta: fé sem ação é ilusão, ação sem fé é desesperança. O equilíbrio entre ambos cria resiliência genuína. Em tragédias extremas, essa combinação ajuda a manter clareza e tomar decisões estratégicas. A esperança prolonga a vida emocional e física. Estudos mostram que pessoas esperançosas enfrentam doenças e perdas com maior capacidade de recuperação. Portanto, nutrir fé e esperança não é opcional, é essencial para navegar pelas tempestades da vida. 7. Agir apesar da dor. O último capítulo enfatiza a ação mesmo diante do sofrimento. Peterson explica que esperar o momento certo ou melhor condição emocional é ilusão. A vida exige movimento, mesmo quando tudo parece escuro. Agir dá sentido à dor. Cada passo, mesmo pequeno, reduz o poder do sofrimento sobre nós. A ação cria resultados tangíveis e fortalece a confiança interna. Primeiro, identificar ações possíveis no momento presente. Não importa o tamanho, qualquer movimento conta. Uma ligação, escrever pensamentos, ajudar alguém ou reorganizar a rotina. Pequenos atos consistentes têm efeito cumulativo poderoso. Segundo, agir em alinhamento com valores e propósito. Não se trata de fazer qualquer coisa, mas de fazer conscientemente, guiado por princípios sólidos. Isso transforma o esforço em crescimento, em vez de mera sobrevivência. Terceiro, aceitar falhas e limitações durante o processo. A ação consciente não garante sucesso imediato, mas garante aprendizado, desenvolvimento e fortalecimento emocional. Peterson enfatiza: quem age apesar da dor se torna protagonista, não vítima. Quarto, observar sinais do ambiente e responder com flexibilidade. Tragédias podem alterar planos, adaptar-se mantém a progressão, sem perder o objetivo central. Flexibilidade e ação integrada reduzem o impacto do estresse e aumentam a eficácia. Quinto,
Reforçar disciplina diária mesmo em momentos de caos. Hábitos consistentes, mesmo simples, criam estabilidade interna e sensação de controle. A disciplina é o alicerce que permite transformar o sofrimento em produtividade e crescimento. Finalmente, a ação alinhada gera gratidão, esperança e significado, completando o ciclo que começa com aceitação. A tragédia continua, mas sua capacidade de responder com coragem e sabedoria cresce exponencialmente. Agir apesar da dor é o ápice da resiliência humana. Jordan Peterson nos ensina que estresse e tragédia são inevitáveis, mas a forma como lidamos com eles determina nosso destino. Aceitar a realidade, encontrar significado, apoiar-se na família e comunidade, cultivar gratidão, transformar estresse em crescimento, manter fé e esperança, e agir apesar da dor. Todos esses passos se integram para criar resiliência profunda. O sofrimento se torna aprendizado, oportunidade e força. Ao aplicar esses princípios, a vida deixa de ser apenas um teste de resistência e se torna um caminho de evolução. Gostou? Curte, compartilhe, siga nosso canal.